Olá pessoal, é bom estarmos juntos mais uma vez para mais um vídeo. Hoje falando sobre a importância da imaginação, ou seja, o nosso tema é a vida e a imaginação. Pelo fato de termos consciência de que muitas pessoas estão sofrendo, levando em consideração a ignorância a respeito desse tema, digo ignorância não no sentido pejorativo, mas no sentido de não terem informações, apesar de nós entendermos que se fala muito sobre esse assunto em vários lugares, mas há ainda pessoas que não estão bem informadas. Então queremos compartilhar com você aqui a respeito deste assunto. Antes, porém, acione aí o sininho, se você já é inscrito no canal. Se você não é, inscreva-se e deixe o seu like aí se você gostou do vídeo. E também compartilhe para ajudar pessoas que estão necessitadas ou precisando ouvir falar desse tema. Bom, com a imaginação, nós podemos tocar em várias áreas. Antes, porém, devemos lembrar que tanto na visão, audição, tato, olfato e paladar, a imaginação está presente. Você, mesmo no aspecto físico, onde você vai tocar em coisas sólidas, você precisa da imaginação. Quando você ouve uma palavra, quando você ouve um conselho de alguém, você tem que usar, querendo ou não, a imaginação. Então há algumas pessoas mal informadas que imaginam ou que ensinam que a imaginação tem a ver somente com você criar fatores psíquicos falsos ou coisa assim, mas não. Sempre, em todos os contatos da nossa vida, em tudo que nós fazemos, a imaginação tem que estar presente, querendo ou não, e é o que você verá nesse vídeo. Com ela, nós entramos em mundos invisíveis. Não tem como você não entrar. E é interessante que em vídeos anteriores eu mencionei o fato de falar de uma coisa ruim dentro de uma sala de aula, e as pessoas quase passaram mal de ouvir algo que era fictício. Aquilo não era real e as pessoas se sentiram afetadas por aquela informação, porque você usa a imaginação. Você vai e toca naquela coisa que muitas vezes não é física. E se você tiver com os olhos vendados e precisar apalpar alguma coisa, você usará a imaginação para definir do que se trata. Então, com ela, a gente entra em vários mundos. Com ela, nós criamos nossas próprias cadeias, nossas próprias prisões. Por mais que as pessoas tenham informações a respeito de comportamentos, por mais que você escute sermões, por mais que você escute ensinos de um modo geral, o ser humano tem a tendência, né, de se aprisionar, de ficar dentro de cadeias que ele mesmo cria. Então nós criamos cadeias, nós criamos prisões, nós criamos amarras. E encontramos pessoas, por exemplo, que ficaram paralisadas com a sua própria imaginação. Eu já falando de traumas em vídeos passados, e preciso falar novamente sobre isso, há pessoas que ficaram com problemas de saúde, como conversava com alguém esta semana a respeito, com problemas de saúde, problema de insônia. Há pessoas que não conseguem mais dormir direito por causa de um trauma, por causa de ter sofrido algo que afetou as suas emoções, o seu psicológico. E, incrível, continuam sofrendo até hoje, precisando de acompanhamento, precisando de tratamento, porque elas ficaram imaginando que aquilo pode acontecer novamente, pode acontecer. Escutou aquele barulho característico do problema sofrido, elas já começam a passar mal, alteram a sua pressão, outros têm problemas intestinais, outros são afetados até na sua visão, outros têm constantes dores de cabeça, tonteiras. Existem vários fatores ligados a traumas, a coisas que são meramente psíquicas. E na sua maioria elas são oriundas da imaginação, porque aquela coisa aconteceu, já foi embora, mas ela continua focada ou paralisada naquele problema. E para isso ser curado, é óbvio que teremos também que usar a imaginação. Como? Ora, quando nós somos ensinados, quando nós recebemos informações a respeito daquilo ali, que não passa apenas de algo que nós criamos, ou seja, nos afetou no passado, mas aquilo passou, aquilo já não está mais ali.
mas nós colocamos no nosso entendimento que aquilo continua. Então continuamos sofrendo como no primeiro dia, sendo que precisamos receber informações. Geralmente em nossas palestras nós falamos a esse respeito, nossos vídeos são só para trazer um alerta, mas nós falamos como as pessoas se desamarrarem disso, se soltarem disso, porque elas ficam paralisadas como alguém que vê uma onça, como vê um animal feroz. Tem gente que fica paralisada, petrificada, ela não sai do lugar, e isso por causa da imaginação. É incrível, aquilo não existe, tem outra pessoa do lado que não vai sofrer a mesma coisa porque ela não está vivenciando o que a outra está, porque a outra está imaginando um fantasma, imaginando algo que a está aprisionando, que, enfim, e realmente vai ter efeitos físicos. Então, com a nossa imaginação, a gente acaba dando realidade a coisas que muitas vezes não existem. Fantasmas. A gente vê quando criança, quantas vezes a gente saiu correndo de uma folha de bananeira balançando na lua clara, porque um lado dela é verde e o outro é branco, né? Daquela resina que ela tem. Então quando chega a noite, o vento balança, a parte verde some no escuro, mas a branca aparece e a pessoa diz que é um fantasma e sai correndo. Porque imagina isso. Por exemplo, o Salmo de número 2 diz assim: porque os povos imaginaram coisas vãs. Então somos capazes de imaginar coisas vãs, mesmo sendo ensinados. Existem pessoas que, ao invés de ficarem naquela coisa do cristianismo, de está escrito, as pessoas ficam mais, diz na internet. O repórter falou, não sei quem disse, já aconteceu com Beltrano, a pessoa vai falando, arregala os olhos, vai ficando, começa a suar frio. E tudo isso por conta de quê? De imaginação. Uma coisa que muitas vezes não existe. A gente viaja para o futuro, a gente coloca a mão nos arquivos do passado, da nossa memória, tudo com a imaginação. Você saber que a imaginação é uma coisa tão tremenda em nós, que biblicamente falando, Jesus disse que se um homem olha para uma mulher e deseja adulterar com ela, não é dele admirar, ele olha e deseja e imagina como seria estar com ela tendo relações íntimas. E com isso Jesus disse que ele já adulterou, para você ver que com a imaginação nós tocamos, damos realidade às coisas e mexemos no mundo invisível. Quando alguém conta uma história para nós, seja ela triste ou alegre, a gente só se alegra ou se entristece porque usamos a imaginação. Tanto para ouvir, quanto para ver, quanto para imaginarmos como deve ser estar em um lugar ou tocar em alguma coisa, somos afetados pela imaginação. Eva, por exemplo, ela não pecou quando pegou o fruto, mas quando ela imaginou que o fruto era bom né, é agradável aos olhos e apetecível, e com isso, antes dela tocar, ela já estava contaminada. E muitas pessoas têm a sua vida bagunçada, sejam elas religiosas ou não, porque a sua imaginação, como nós já falamos em vídeos anteriores, sua imaginação viaja, vai para lugares que não deveria ir. E às vezes você está num lugar tão maravilhoso, às vezes você está ouvindo um ensino, você está ouvindo uma mensagem, seja ela de cunho secular ou religioso, você ouve coisas boas. Mas como você está com a sua imaginação viajando para outro lugar, distraído, você acaba não usufruindo das coisas boas da vida, como já temos falado e repetimos. Então, é bom nós tomarmos alguns cuidados, tá, com os perigos de nós administrarmos a nossa imaginação. Por exemplo, a questão de vivermos uma vida de ficção. Alguém para se esconder dos problemas do dia a dia, alguém para se esconder das perdas, das traições, como garoto de rua, como uma moça, um rapaz que sofreu abusos ou coisa assim, e ao invés de buscar o tratamento, como dissemos, em nossas palestras nós tratamos dessa área, mas ao invés da pessoa fazer isso, ela cria para si uma vida fictícia. Então ela passa a representar, quando sai da porta para fora, é uma outra identidade que está ali, é uma outra pessoa, para aprender a lidar com aqueles que estão à sua volta, em função de problemas que teve outrora. Tá? Então esse é um dos perigos que se deve evitar, porque não há nada melhor do que vivermos a realidade. Quem vive fantasia não é feliz. Quem vive fantasia corre um sério risco de cairmos naquilo que já falamos, de acabar tirando sua própria vida
porque chega uma hora que você não suporta essa coisa de artista, né? No seu mau sentido. Em segundo lugar, você deve tomar o cuidado de não se manter preso. Busque o socorro. Como eu disse, nós oferecemos orientação sobre o assunto. E mesmo que você hoje, com tantas pessoas, tanto na área psíquica, como pregadores, como ensinadores e homens sérios que estou falando, pessoas que lidam nessa área, seja psicanálise ou psicologia, seja na teologia, que consideramos superior em todos os seus sentidos, por causa do seu fator espiritual, e também porque a Bíblia é um manual que compõe-se que ensina a respeito dessas coisas. Pois bem, hoje é fundamental que você não fique parado sofrendo o que você está sofrendo, mas que você procure um profissional, procure alguém que entenda do assunto e não fique aprisionado. Nossos vídeos são pequenos para nós falarmos o que falaríamos numa palestra, porque precisamos de tempo, já que é um assunto complexo. Mas queremos lembrar que você não é obrigado a pegar a sua imaginação e criar uma prisão ou criar uma ficção, ficar aprisionado, amarrado em coisas que você não deveria. E observe, tanto isso no aspecto psíquico te amarra, quanto isso no aspecto emocional também, e fisicamente de igual forma, e principalmente espiritualmente serve de instrumento para o adversário das nossas almas. E você deve se lembrar do que nós já falamos sobre o fator, sobre o versículo, né, que diz que o João 10:10, que diz que o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. Ele vai usar esse instrumento aí. Por isso que em Efésios 4:27 diz: não deis lugar ao diabo. Somos práticos no que estamos falando, mesmo de um assunto complexo, que você deve. Chegou a essa conclusão de que você mesmo está criando fantasmas ou você está se aprisionando, então que você procure um profissional da área, procure alguém que você confia, seja o seu pastor, seja alguém que você entenda que é maduro para o assunto, para te ajudar. Sofrer alterações orgânicas é uma outra consequência de você usar a sua imaginação de maneira errada. Como eu disse já inicialmente, a pressão arterial sobe quando você começa a imaginar coisas que não existem, mas você dá vida para elas, então isso te afeta. Isso acaba mexendo com a sua defesa imunológica, você começa a ter doenças oriundas exatamente de você tocar nas coisas invisíveis com a sua imaginação. Seja saboreando, seja vendo, seja desejando, seja imaginando assim psiquicamente do que se trata e principalmente tocando no mundo espiritual. E você vai ser afetado com coisas que você imagina, elas acabam sendo realidade na sua vida. Por isso, as consequências podem ser mudadas desde que você passe a entender que sua vida não depende de um estalar de dedo. Sua vida espiritual, sua vida social, sua vida moral não dependem de você estalar o dedo. Essa mística que as pessoas vivem pintando na sua cabeça, imaginando, não é isso? Você imagina. Então, procure de hoje em diante pensar melhor. Procure prestar atenção quando você escuta um ensino de valor. Procure ouvir as pessoas que são maduras no assunto. Procure não ficar preso dentro de um quarto. Procure saber, corra atrás de resolver o seu problema, porque você é um mordomo de tudo que está no seu corpo, na sua mente, no seu coração. Nós não somos donos de nada. A Bíblia Sagrada diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Nós não somos donos, mas nós somos mordomos. Mordomos, eles administram bens que não lhes pertencem. Por isso, fica aqui o nosso aviso, o nosso alerta. Nos dispomos nas nossas palestras a ensinar a maneira. Ensinar não vamos dizer assim, autoajuda, não é isso. Ensinarmos, mostrarmos o caminho para as pessoas não viverem uma vida sofrida, mas sim viverem uma vida em abundância, tá bom? Shalom, e que Deus continue te abençoando. Até lá, até o próximo vídeo.